Acelerar, Dudu, temos que acelerar porque Donos da Bola no ar a partir de agora e você confere. Atenção, atenção, antes de conferir qualquer coisa inerente ao clássico de ontem, eu já aviso, hein? Vai feder carbureto, veja aí. Este é o nosso ideal. Uma final de muita luta, com heróis improváveis e um desfecho emocionante. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. Casa cheia, 61.582 torcedores, recorde do novo Mineirão. E olha que cada um na torcida fez valer o ingresso. Gemerson, autor do gol contra no jogo de ida, ganhou status de ídolo antes mesmo da bola rolar. Como precisava da vitória, o Galo foi para cima. Por 2 vezes, Paulinho não acertou a mira. Já o Cruzeiro, entrosado, disparava com velocidade no contra-ataque e pecava no detalhe. Na falta, Matheus Pereira ficou no quase. Um jogo duro, marcado por faltas duras. E por falar em falta, no final do primeiro tempo, dividida entre Hulk e Neres. O atacante ficou no chão e a torcida não perdoou. Volta o segundo tempo e, mais uma vez, Paulinho fica no quase. O artilheiro do último Brasileirão não conseguia colocar a bola na rede. Então, surgiu um goleador improvável. Batalha se embolou na saída de bola. O Cruzeiro recuperou e Matheus Vital, de cabeça, fez o seu primeiro gol do ano. Lesionado, o dono do gol saiu mais cedo. Larcamon trocou o meia por um zagueiro. Decisão que vai dar o que falar lá na frente. Hora de outro herói improvável aparecer. Saravia, de cabeça, igualou o placar. Segundo gol, não importa, também fiz um gol de cabeça, mesma jogada, então tranquilo. Milito foi para o tudo ou nada, colocou Vargas, Igor Gomes e Scarpa na partida, tirou 2 volantes e um zagueiro. E foi ele, Igor Gomes, quem cruzou a bola na mão de Lucas Silva. Pênalti e lá foi Hulk, com quase nada de pressão nas costas, colocar o Galo na frente do placar. Mais de 60 e tantas mil pessoas assistindo aqui, responsabilidade grande, mas a gente pede para Papai do Céu ali concentração, né, que é o mais importante. E eu fui firme ali, fui convicto. Agora, quem precisava de fazer um gol era o Cruzeiro. Juan de Neno colocou uma bola no fundo da rede, mas em posição de impedimento. Quem estava em posição legal foi o último herói da noite, que garantiu o título e também o seu primeiro gol com a camisa do Galo. O gol veio na hora certa, tô feliz pra caramba. Tava um pouco ansioso, né, para que esse gol saísse logo. Bom que veio com a perna direita numa final, então eu tô feliz pra caramba. O sentimento que fica é que tivemos um bom início de temporada e agora se resume que não tá tudo perdido, ainda temos Sul-Americana que já começa, que começou na verdade, temos jogo em casa e também já chegar forte para o brasileiro. Sinto que o que hoje isso a nossa torcida merece mais. Após 42 anos, Minas Gerais volta a ter um pentacampeão. A última vez que isso aconteceu foi exatamente com o Galo, lá em 1982, em uma equipe comandada por ninguém mais, ninguém menos do que Reinaldo. Uma vitória marcada pela virada, pela raça e também pelas provocações fora de campo. Eles comemoram o vice, a gente comemora título, o importante é isso. Empataram um jogo lá em casa, lá sofrido, e saíram comemorando como se já tivesse ganhado o título. É assim, a gente não tem que falar nada não, deixa eles comemorar que o título tá com a gente. Quem ri por último ri melhor, né? A gente foi feliz e a gente riu por último, valeu! Então tá aí, a gente abre com os melhores momentos do clássico, numa vitória simplesmente histórica.
espetacular do Atlético pela forma que aconteceu. E eu disse aqui na sexta-feira e vou repetir agora. Esse clássico, ele tinha uma aura diferente. Esse clássico era diferente. Eu almocei com um grande torcedor, grandíssimo torcedor do Cruzeiro na sexta-feira, e o Elton sabe quem é. E ele me disse, Everton, esse é um dos clássicos mais importantes para nós cruzeirenses. O Revétria tinha que estar no Mineirão. Ele falou desse jeito comigo. Então era, e eu falei aqui na semana passada, o único título plausível do Cruzeiro, e ele acabou não acontecendo da maneira... A ramelada foi espetacular, porque aconteceu da maneira menos esperada. E eu já vou falar aqui com Breno Galante, que é nosso convidado de hoje. Breno Galante, principalmente depois que o Cruzeiro fez 1-0 com as vantagens que tinha, eu acho que ali a maioria achou que já teria ido para o ralo. Mas não foi, Galantão. Bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo, estou muito bem-vindo hoje. Tá triste, por quê? Não, eu tô feliz e eu quero dar boa tarde a todos. Ressaca, né, Brenão? Eu queria fugir um protocolo, Everton, pedir um favor a você. Se você puder me arrumar um lenço, porque o Genta não para de chorar aqui do meu lado. Hoje vai ser complicado. O Valu tá com uma cara de velório hoje por aqui. Eu acho que a turma aqui do estúdio sentiu, mas o Atlético mostrou, né? Enfim, o que a gente esperava do Atlético. Com esses jogadores aí, o Milito chegou e mudou a história do Atlético, né? A postura do Atlético é outra. O Atlético é um time agora que mostra intensidade, é um time competitivo. Parabéns à diretoria do Atlético, teve coragem para poder trocar de treinador no momento que fez, né? Às vésperas no final, não é uma decisão fácil, mas o Atlético conseguiu e mostrou dentro desse clássico aí, na frente de 61 mil pessoas, o time teve controle emocional de sair perdendo, fazer uma virada, e o treinador do Atlético ontem mostrou muita ousadia, né? Muita coragem para fazer o que ele fez, jogar um determinado momento só com um zagueiro, né? Ele... 6 homens atacantes. Tu colocou todo mundo no ataque. Porque não foi não, Genta. Não foi não, Genta. Você vai desqualificar o trabalho, a ousadia do treinador, as ideias do treinador? Não vou desqualificar o treinador, não. Vou desqualificar o meu treinador. Então é outra história. Você não pode desqualificar o outro, não. Então faz o seguinte, faz isso com o Palmeiras, com o Flamengo. É fácil falar de um treinador, o Larcamon, que é um péssimo treinador. Mas agora você fala isso. Inclusive, tinha que dar o bicho pro Larcamon, que foi o principal jogador do Atlético ontem. O principal jogador do Atlético ontem estava no banco do Cruzeiro. Vim com esse papo. Tirei 2 zagueiros, deixou um zagueiro amarelado. Qualquer treinador que se preze ia colocar um cara lá. Na linha do meio de campo, falou, meu filho, não sai daí, porque o Gemerson vai ser expulso. Não. Ele mete o terceiro zagueiro, mata o time e chamou o Atlético pra cima. Aí não, mérito do Milito. Mas é claro que foi. É claro que pro Larcamon errar e não entender, teve um treinador do outro lado que foi ousado e mexeu de uma maneira. O Milito fez. O Milito deu um laço. Depois que. Deu! Só que você só fala bem, sabe por quê? Se fosse o Filipão que tivesse, eu não faria nunca. Se fosse o Filipão, hoje você abriria o programa aqui enchendo a bola. Mas como é gringo, você é um cara que sempre critica. Não vê qualidade. Pelo contrário, eu elogio o Vojvoda, eu elogio o Abel Ferreira, eu elogio o Guardiola, o Klopp, tranquilo, o Ancelotti. Qualquer gringo que seja bom eu vou elogiar. Não tem problema nenhum com isso. É que eu acho que ontem foi responsabilidade do Larcamon, sim. O Atlético ficou 65 minutos em campo, 65 de 90, com 3 volantes. O Atlético não criou uma jogada e o Cruzeiro durante 65 minutos. O Cruzeiro abriu o placar, mas depois da alteração, o que aconteceu? Se você quiser continuar falando, não, é porque é o seguinte, o segundo tempo do primeiro clássico, nós ficamos aqui, boa parte do programa, enaltecendo a visão do Larcamon e a correção que ele fez de erros que ele cometeu no primeiro tempo, e agora você não reconhece que o próprio Milito resolveu um problema que ele criou para ele mesmo e deu um laço no Larcamon. O problema do Milito foi resolvido quando o Larcamon chama o João Marcelo e coloca ele no lugar do Matheus Vital. Porque se ele coloca um atacante, um meia, um volante, o que quer que seja, para manter a formação de um time que naquele momento tinha mais volume de jogo e vencia por 1-0, o Cruzeiro tinha dupla chance de ganhar o título. O Cruzeiro vencia por 1-0, o Cruzeiro ficava em cima do Atlético, ele tira um meio-campista, coloca um zagueiro. Ele chama, simplesmente, o segundo melhor elenco do Brasil pra cima dele. Aí ele fala, agora é tranquilo, eu vou ficar segurando um time que tem Hulk, Scarpa, Paulinho, Arana, Zaratio. Vai segurar como, meu filho? Tanto é que não ia segurar que não conseguiu segurar. E nem foram esses caras que fizeram a diferença, hein? Nem foram esses caras. Numa bola do Otávio, que extremamente inteligente,
o Atlético acaba fazendo gol. Que o Cabral não conseguiu sair. Né? E aí depois disso, o Atlético tinha muito mais volume de jogo, porque tinha 500 jogadores na frente, o Cruzeiro com um trio de zaga. É óbvio que o Atlético ia pressionar o Cruzeiro até o final da partida. Isso era óbvio. O treinador recuou e chamou o adversário para cima dele. Então, eu acho que o Larca... Não, eu vejo sim mérito do Então do fala, Milito, olha pra câmera e fala. Eu vejo o mérito do Milito, porque quando o Milito coloca o time do jeito que ele colocou, o time do Atlético naturalmente iria crescer. Só que tem um ponto. O fato do Atlético conseguir entrar dessa forma e chegar muito bem ao gol adversário, tem também a responsabilidade, o dedo do Larcamon, que para mim é preponderante. Quando ele tira um meio-campista e coloca um zagueiro e se fecha completamente, ele chama simplesmente o segundo melhor elenco, pelo menos na minha cabeça, atrás apenas do Flamengo, do Brasil para cima dele. Ele chama um ataque que no ano passado fez 60 gols. 2 jogadores, sozinhos, fizeram 60 gols. Ele fala, não, vem cá, eu seguro essa bronca. É claro que não vai segurar, até porque quando ele escala o Neres de titular no Cruzeiro, mostra que ele não tem entendimento nenhum do elenco que ele tem à disposição. O Neres não pode ser titular do Cruzeiro. O Neres não tem capacidade para ser jogador do Cruzeiro. Quiçá titular. Ele tem 3 jogadores na zaga que são melhores. O Neres, sinceramente, já tinha dado tchau pro Neres. E aí um técnico que é eliminado pro Souza, perde da forma que perdeu no jogo de ontem, eu acho que ele não tem tamanho, não tem cabedal, como você gostaria de dizer, para estar à frente do Cruzeiro. Eu hoje 100% contra a permanência do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser o último clube grande. O que eu tenho que dizer, eu mesmo digo. Eu não preciso que você diga para mim, não. Eu não preciso que você fale as coisas por mim, não. Eu mesmo digo. Eu só quero fazer uma Agora, pergunta. É um escândalo vocês aqui não darem o devido valor ao que o Milito fez em pouco espaço de tempo como treinador do Atlético e colocar tudo na conta só do Larcamon. Larcamon foi figura fundamental no fracasso e na pipocada do Cruzeiro. Ponto. Agora, não reconhecer o Milito, isso é desonestidade intelectual. Então, por isso, eu vou falar agora que cruzeirenses e atleticanos, todos eles, ontem encheram um pote, porque isso aqui, gente, eu botar lá no meu Instagram, vocês não estão entendendo. Mostra aqui pra mim, Dissim, por favor. Vocês não estão... Vou pegar a barrigudinha aqui. Barrigudinha, homenagem ao Genta, barrigudinha. Olha aqui, isso aqui. Ô, gente, ontem lá em casa, deve ter sido umas 18. Em cada tempo do jogo, né? Porque isso aqui não tem nada igual. Eu tô falando de chopp na garrafa. Então, quem quer tomar uma bebida que é mais levinha, não tem fermentação, portanto, ela desce, mas desce gostoso. Não tem fermentação, é levinha e é tudo de ponta. Lúpulo de Hallertau, os maltes importados. E olha só o nosso parque industrial. Olha só o nosso parque industrial. A qualidade que só Ecobir tem. E ó, eu vou dizer uma coisa que é um desafio a você que está aí do outro lado, hein? Se o nosso representante ainda não passou no seu ponto de vendas, você vai reclamar nesse WhatsApp aqui, ó, 995407788. Se a nossa equipe de vendas não passou ainda no seu ponto de vendas, então você vai reclamar nesse WhatsApp aqui, ó. 31 é o código, Belo Horizonte, 995407788. Ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá e fala com a nossa equipe. Você tem que conhecer. Isso aqui é chopp na garrafa. Tem a garrafa de 600, tem a long neck e tem essa barrigudinha. Ainda tem o latão. Toma, meu filho. Toma para você se acalmar, porque você está insuportável hoje. Elton Novaes. Não tem mérito, Elton. O Cruzeiro jogou sozinho. Dá para dizer. Você pode encher o peito e falar, tô militarizado. Não tem militarizado. Eu não gosto dessas brincadeiras, eu sou sério. Isso, sou muito sério. Não, mas eu não entendi até agora o motivo de ficar só pegando a questão do Larcamon para discutir um título do Atlético, uma vitória do Atlético. Ontem, o Milito na sua coletiva, por sinal, é muito importante para a gente que durante muito tempo a gente reclamou de um treinador que não vai para a coletiva para falar sobre futebol. Ontem o Milito explicou, tintim por tintim, tudo que ele fez, tudo que ele pensou. Então isso é valioso dentro do futebol, dentro do esporte, dentro da gente que acompanha esporte, que a gente ama esporte e a gente, independente da cor da camisa, a gente deveria estar interessado pelo que vem acontecendo no Atlético. Foram 3 jogos até aqui, é muito pouco para se analisar o tamanho do envolvimento e das mexidas que ele fez dentro do Atlético, mas elas devem ser sim valorizadas.
E ontem o Milito explica tintim por tintim o que ele pensou no molde dele quando ele coloca Batalha, Otávio, Franco e Zaratio. Só lembrando que o Franco já jogou inúmeras vezes, até na própria seleção, quando ele foi para a seleção lá no Sub-20 do Equador, ele jogava como 10, ele jogava à frente. Quando ele chega com o Sampaoli, na época do Sampaoli, ele era o cara que pisava na área e chegava à frente. Então, o ter o Franco em campo não quer dizer que ele tinha 3 volantes de contenção, e sim 2 volantes à frente da zaga e mais 2 jogadores no meio campo. E isso não sou eu que estou falando. É só pegar a coletiva dele e entender que ele quis povoar o meio campo e tentar ter uma bola para tentar sair à frente do placar. Mas deu errado. No momento... Que deu errado, gente. Pera aí, gente. Acabou? Desculpa. Acabou? Desculpa, é complicado isso, né? Desculpa, é muito complicado. Desculpa. Porque aí na própria coletiva ele fala, não conseguir sair à frente. Quando ele não sai à frente, ele teve que mudar toda a estratégia dele. E aí ele pega e tira 2 zagueiros e joga com um zagueiro, como o Genta bem lembrou, era o Gemerson, extremamente criticado pela torcida do Atlético, teve o nome cantado pela torcida do Cruzeiro, tinha torcedores com aquele meme de foto do Gemerson com a camisa do Cruzeiro. Então, ou seja, a pressão que já existia no Gemerson, ele estava amarelado. E coloca Arana e Saravia. Essa era a formação e que o Genta matou muito bem. Se o Larcamon tivesse feito o movimento de colocar o jogador do Cruzeiro para só esperar para pegar o contra-ataque em cima do Atlético, poderia ter levado o segundo cartão amarelo do Gemerson, teria causado um calor na equipe do Atlético, mas enfim, a gente hoje trabalha em cima de uma situação que o Cruzeiro tinha vantagem e o Atlético pegou e fez 3 gols. Então, mérito. Ele demorou 65 minutos para ver. O jogo tem 100 minutos, irmão. 65 minutos. O jogo tem 100 minutos. 72% do jogo. Então você só valoriza se fizer 1, 2 gols no primeiro tempo e matar o jogo no primeiro tempo. Cara, não é isso. Deixa o Valu falar, Thiago. Não dá para ser assim, Thiago. O Valu, por gentileza, tenta dar um equilíbrio, porque segundo o sujeito ali, num jogo de 100 minutos, só vale se resolver. Ou seja, se o Atlético sai maluco pra cima do Cruzeiro ontem, como foi no primeiro jogo, cuidado com os perdigotos, que hoje tá demais, do primeiro jogo, aí ele estava realizado. Mas como inteligentemente ele segurou o primeiro tempo e até o ímpeto do adversário, embora o adversário tivesse vantagem, no segundo tempo o laço foi feito. Agora, vamos ver se você consegue explicar melhor do que o seu coleguinha do lado aí, Valu. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos, para os telespectadores. Acho que o Atlético foi campeão com justiça em 2 jogos, em 4 tempos jogados. O Atlético, para mim, foi melhor em 3 tempos. O Cruzeiro conseguiu ser melhor apenas naquele segundo tempo na Arena MRV. E ontem o Atlético do Gabriel Milito, para mim, no primeiro tempo já podia ter levado novamente um 2-0 para o intervalo, criou situações para isso. A gente via um Atlético muito bem distribuído em campo e um Cruzeiro confuso. Um Cruzeiro que ontem alternou por 3 comportamentos táticos completamente diferentes. Começou defendendo com um 4-2-3-1. Aos 39 do primeiro tempo, terminou com um 4-4-2, que começa a segunda etapa. O Cruzeiro, na verdade, se acha no jogo quando faz o gol. E aí, eu acho que tem uma diferença muito grande. Teve gente também que nas oportunidades que o Cruzeiro venceu, sempre fez questão de dar mais destaque àquilo que o Atlético não realizou em campo. Não é a linha que eu adotei quando o Cruzeiro venceu. Eu disse, inclusive, que o Atlético competiu bastante naquele 2-0, criou muitas oportunidades, mas ontem teve uma diferença fundamental. O tubarão, um predador natural dos oceanos, quando ele sente o cheiro de sangue, geralmente ele nada mais na direção da sua presa. Ontem, o Larcamon teve a oportunidade. O Atlético sangra quando sofre o primeiro gol. O Atlético passa minutos de caos. O gol é marcado aos 6. Até os 14 minutos, o Atlético está em apuros. Só que o técnico Nico Larcamon prefere, ao invés de continuar explorando isso, o Atlético erra uma saída de bola, o William tem uma oportunidade de acertar um cruzamento e o Cruzeiro fazer 2-0. O que ele faz? Ele coloca um terceiro zagueiro. Terceiro zagueiro esse que em 2 jogos com o Atlético, onde o Cruzeiro acabou sofrendo 5 gols, 4 desses gols foram sofridos quando o Cruzeiro teve uma
formação de 3 zagueiros. Ali, ele poderia ter colocado o Robert, que está completamente esquecido e foi tão importante no clássico do dia 3 de fevereiro, bloqueando as saídas do Arana, que jogou os 2 jogos nadando de braçada, porque o William não tinha o suporte nem de um jogador para correr pelo lado do campo e nem de um terceiro volante. Ele prefere colocar um terceiro zagueiro, faz o gol aos 6, a mudança aos 16, aos 19 o Atlético empata. E quando o Atlético empata, a gente já vê, tem uma imagem, o Cruzeiro está com os 10 jogadores compactados, entre aspas, espalhados no momento do gol. Muito mal. O Otávio tem liberdade para cruzar para o Saravia porque saiu o Matheus Vital, então um dos volantes vira e fala, um de nós dois podemos sair para jogar. O Bataglia fica, o Otávio tem mais liberdade, enfim. Eu acho que a partir, Everton, estou reconhecendo aqui tudo que o Milito teve coragem de fazer, mas eu acho que a partir de um movimento é assim, é a lei da selva. Um predador teve a oportunidade, um hesitou, o outro não. HG, deixa eu te contar uma coisa. Você vai contar daqui a pouco, eu tenho um recado rápido para mostrar. Calma aí, o Valu é ótimo, por isso ele fala aqui. Fala mais uma vez, meu querido. O Valu disse basicamente o que gente e eu falamos também. Sabe o que acontece que você acha ótimo? O Valu é mais polido. Gente e eu, nós não temos papo na língua. O quê? A diferença é essa. Mas o Valu diz exatamente a mesma coisa. Você não reconhece? Não, mas em que momento eu não reconheci? Que o Milito jantou o Larcamon ontem? Não, jantou. Eu não vejo essa coisa de laço. Assim. Olha, põe na tela o desenho como é que ficou do Milito aí. Quando é que, aqui, ó. Olha esse time aí. Olha como é que o Milito montou isso aí. E foi a alteração que simplesmente o Larcamon não conseguiu entender. Não conseguiu entender. E aí eu tô falando de um treinador que jantou o outro em alterações, principalmente. Você tá exagerando. Vocês precisam reconhecer. Não, você, Thiago, numa boa. Vocês estão exagerando. Você e o Gento estão analisando a coisa muito simples. Deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa. Simples. Rasos. Chamou sabe de por quê? rasos. Por quê? Você tá falando aí que o Milito não faria isso. Vocês falaram lá fora. Não faria isso contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Não, falei que se ele fizesse com o Flamengo, ele toma você pra falou dentro. que se viesse, ele ia levar perto. Se ele fizesse com o Flamengo, mas ele não faria. Porque ele é um técnico que estuda o futebol. O que te garante ele isso? viu que ontem ele poderia fazer isso contra o Cruzeiro. Aliás, o Scarpa tá errado ali. O Scarpa foi lateral direito no final do jogo. E só para te fazer uma pergunta, que vai fechar toda essa discussão. Você acha que se o Filipão tivesse no banco ontem, ele faria isso? Você acha que ele deixaria o Atlético com um zagueiro? Não deixaria. Não, eu também acho que já não. estou respondendo por você. Não deixaria. Eu também acho que não. Mas ele não teria a leitura que o Milito teve. Ele não teria coragem. Ele teria vencido o primeiro jogo. Vou fazer uma outra pergunta. Não teria. O Adilson Batista na época metia 5, aquela treinada toda. Se o Milito fazia isso aí, vocês tomavam quanto? Deixa eu te falar, na época... Vocês tomavam quanto? Na época que o Adilson estava lá, o elenco do Atlético era outro. O elenco do Atlético era outro, vocês eram melhores. Vou tirar o Adilson Batista. Qualquer treinador... Vamos falar de ontem. O Abel Braga, se o gênio, o novo gênio do futebol mineiro, Milito, faz isso... Quantos gols ia tomar, senhor? Pelo amor, vocês também estão querendo... Mas aqui, você acha que... Vocês já estão querendo endeusar o cara que chegou. Eu acho que se fosse o Militão, ele tem carência do caramba. Eu acho que o Genta... Mas é carência mesmo. O anterior não tinha ideia. Precisa criar o anterior não tinha ideias. Ele trocava peça por peça. O time não dava um jeito de jogar. Ontem tem um treinador que estuda futebol. Você só precisa, meus irmãos, todo mundo aqui estuda futebol. Mas o Larcamon... Mas ninguém aqui faria o que ele fez. Não faria. O Filipão não faria o que ele fez. Não viu isso, gente do céu, de novo, novamente. É que, peraí, qualquer um deveria ter mudado antes dos 65 minutos. Peraí. Não teria ficado 65 minutos. Peraí. Tem que matar o jogo no primeiro tempo pra você. Não é no primeiro tempo. De novo, se não é o Larcamon no banco do Cruzeiro, não tinha acontecido. Aliás, hoje a gente estava aqui. Esse Milito, é isso, é aquilo outro. Aliás, é uma profecia, é o IC. Hoje o programa então é do IC. É o IC. Não, você não consegue garantir, não. É o programa. Eu estou garantindo. Não, eu sou o Papai Noel, eu estou garantindo. Não, eu trabalhei lá dentro do futebol, eu conheço treinador. Eu trabalhei com o Cuca, trabalhei com a Adilson, trabalhei com um monte de treinador. Peraí. Enquanto o Filipão era treinador do Atlético, o Larcamon deitou na primeira fase do Campeonato Mineiro. Foi. Aí foi pra fase Eles final. não pegaram nem os mesmos adversários. Peraí, irmão. Peraí que você vai chegar a sua vez. Comparação. Já aquela música da escola, manda na boquinha, lembra uma da base de comparação então, absurda, cara. Necessidade aí, de criar ídolo, não é isso, criar ídolo não, gente. A gente analisa o jogo. O jogo desenhou isso na cabeça de todo mundo. Vocês estão aqui em jogo, vocês estão analisando o que o Larcamon entregou pro Atlético? E vocês estão endeusando o cara? Não. Por que vocês não Endeusando falam? o O Larcamon entregou o jogo. Não foi só isso, não, gente. Não foi só isso, gente. Ele Meu pode ter Deus do céu, errado. tava 1x0 pro Cruzeiro. 1x0
0 e o Cruzeiro pressionando. Tava 1x0 o Cruzeiro, E o Cruzeiro pressionando. Beleza, aí ele mexeu errado, o cara que estava de fora, e o técnico do Atlético leu aquilo ali e falou assim, agora eu ganho. Não. Ele já tinha preparado essa mudança há muito tempo. O Elton tá certo. Ele já tinha preparado essa mudança. Não, o Elton tava tá lá, certo. eu vi. Não, Peraí. Não vem, não. Ele chama os 3 jogadores pra entrar antes da mudança do Larcamon. Isso ninguém me contou, isso eu vi. Os 3 estavam lá conversando com o Milito antes da alteração do Larcamon. Estavam os 3. O erro do Larcamon foi não ter esperado ele fazer a alteração. Ele chegou, peraí. Time ganhando, cara, deixa vamos alterar dessa forma, vamos ver, mantém o time desse jeito. Ou então bota o Robert no lugar do Matheus Vital. O Milito tem mérito pra caramba. Sabe por quê? Porque ele foi ousado. É lógico. Ele foi ousado. Filipão não faria isso, Thiago. Eu falei isso anteriormente. O Filipão não faria isso. Mas o principal ponto... Mas o Filipão já teria ganhado essa final antes. Mas o principal ponto... O Filipão teve 2 jogos contra o Cruzeiro, tomou pra dentro, tomou um vareio os 2. Tomou vareio os 2. Perdeu um de 1x0 e um de 2. Se tivesse o Filipão não marcou. O Filipão não conseguiu fazer a equipe dele marcar um gol no Cruzeiro. Um gol marcou 3 no Flamengo. Um gol no Cruzeiro. Quê? Do Tite, que não toma gol de ninguém. A gente tá falando 3 no Flamengo do Tite, eu não sei se você sabe. Eu não sei se enfim, você, voltando. não sei se você sabe, a gente tá falando de Cruzeiro e Atlético. Eu acho que o Milito teve mérito. Eu acho que o Milito teve mérito pela ousadia. Mas ele demorou a mexer. Ele cometeu alguns erros. Ele escalou mal o time. O time não entrou na sua concepção. Ele que tá lá dentro. Pô, ele que tá lá dentro, ele coloca o time. No contexto dele, você acha que ele pegou e falou assim, eu vou colocar um time todo errado aqui agora. Não, na cabeça dele era o certo. Mas aí, é porque a cabeça dele... O cara explicou. Peraí. O cara explicou. O que me incomoda, Elton, o que me incomoda é que quando é qualquer um, você fica igual um gatinho aqui. O Milito, ele explicou. Aí o cara fica 65 minutos. 65 minutos pra demorar, pra fazer uma alteração num time que tinha 3 volantes, não criava porcaria de um jogo, e o cara vem, mas ele explicou na coletiva. E daí? Ele erra também, meu filho. Peraí. Parece que o cara explicou, tá certo. Vamos lá. Pô, não dá, bicho. Vamos lá. Vai passar pano, vai gostar de passar pano pro argentino. Vem liguinho, o cara começa a pagar lanche. Me dá uma raiva disso, velho. Me dá uma raiva, o cara nunca erra. Eu vou pegar o discurso do excelentíssimo Valo, que fala que no recorte o Atlético foi melhor em tempos. E, segundo o Gritaria, o Thiago Barulhada falou que o Atlético não jogou bem o primeiro tempo. Se teve um time que teve possibilidade de abrir o placar no primeiro tempo, esse time foi o Clube Atlético Mineiro. Só lembrando ele, Paulinho. Ponto. Então se chama faz gol, muda a história do jogo. Chama estratégia. Mas o Barulhada quer fazer uma gritalhada. Continue gritando. O viralatismo do Elton. Meu irmão, quando o Pepa tava no Cruzeiro, a gente cantava pro Pepa. Ele acha que é o novo gênio. O Pepa, eu não sei se você sabe. Eu não sei se você só considera gringo quem fala espanhol. Não, é um viralatismo. O Pepa não era gringo porque o Pepa se defendia aqui. Vocês têm essa síndrome de vira-lata, cara. Dentro do que o Valu falou, porque o Thiago falou, não dá pra... O Atlético foi melhor, não dá pra tirar nada. Aquele negócio todo. O Cruzeiro classificou, inclusive, acho que foi uma final de Copa do Brasil com um chute a gol. Não tem dia. O futebol, cara, esses negócios. É isso aí que me azeda o estômago. Não tem isso no futebol, velho. Por isso que é bom. O outro time jogou 180 minutos. Ele jogou 100 minutos melhor. Eu lembro que o Cruzeiro foi pra uma final de Copa do Brasil dando um chute a gol. Então explica pra aquele rapaz lá. Entendeu? Não tem esse negócio. Meu senhor, não, eu tô falando é pra você. Pra mim não, quem tá dizendo você tá querendo virar um ídolo pra ver o jogo. Não. Entendeu? Não estamos fazendo isso não. Deixa eu te falar. Peraí. Galante, você tá lá no Atlético, você cobre o Atlético, você viaja com o Atlético. Em um curto espaço de tempo, a coisa mudou da água pro vinho ou não mudou? E outra coisa, quem tá dizendo aí, não, mas os jogadores estão elogiando porque é assim mesmo, elogia, porque é treinador novo e tal. Não, é uma diferença brutal no conteúdo dos elogios feitos ao Milito e ao Filipão. E eu falei aqui, ainda bem que o YouTube tá aí pra provar. Eu dizia assim, todo mundo que elogia o Filipão diz assim, muito querido, todo mundo gosta dele, reconhecido mundialmente. Aí eu falava, gente, não é isso. E das ideias do Filipão? Ninguém falava nada. Do Milito,
os jogadores estão elogiando as ideias, os treinos robustos. Fala aí você. Não, do Milito que você ouve. Suportando o Thiago. Cobrança, intensidade, boas ideias. O Hulk já expôs isso em coletivo, entre outros jogadores. Agora, ele não teve tempo para treinar, ué. Ele não teve tempo, ele chegou aqui, entre um jogo e outro, ele treina uma vez. E o resto ele fica mostrando em vídeo para os jogadores, para eles terem uma noção das ideias dele. Ele está conseguindo colocar em prática. Agora, tirar o mérito dele. Ô, Genta, o Larcamon errou? Errou. Mas você não pode tirar o mérito de quem está lá do outro lado, que teve a visão e enxergou como fazer para poder pegar o ponto falho do Cruzeiro. E aí, Thiago, não tem como a gente não comparar. O último treinador do Atlético era o Filipão, o último trabalho era o dele. Nós vamos comparar ele aqui para tentar entender. Será que ele faria a mesma coisa no Clássico ontem? Se ele tivesse visto o que aconteceu? Ele não faria. Então, por isso que a gente está dando mérito. Ninguém aqui está endeusando o Milito, não. Tá, Milito sim. fez, não. Ninguém. Milito Tá, fez tá, 3 tá, jogos. sim, Não, tá, tá, ele sim. fez 3 jogos, Tá, mas sim. ele fez uma Ninguém coisa. Não é fácil você chegar contra o Cruzeiro, no Mineirão, na frente de 61 mil torcedores e fazer uma virada como ele fez. Tá, não só é tem fácil. a mão no banco, não, velho. cara, para com isso. Você tá tirando o Gente mérito do céu, do Milito. Deixa eu te contar uma coisa. Peraí. Quem deu o lançamento na cabeça do Sarave não foi o Larcamon. E foi o Otávio. E porque nada estava sendo marcado. Treinamento. Aqui, o Machado que vocês criticavam e que eu defendia, agora vocês estão defendendo. Agora um monte de gente falando dizendo do Machado, você ninguém lembrou dele aqui. E eu falava ninguém antes, lembrou quando todo do mundo Machado, batia. você que tá falando. Não. Que Machado? Olha aqui, eu vi Que um Machado? monte de gente Você falando. tá falando do Eu vi Machado? um monte de gente falando. É o que jogou o negócio lá? Inclusive o meu irmão. Ele jogou. Falou aqui, ó. E os jogadores também jogaram. A medalha. E se o Machado entrasse que ali Machado, velho? Machado não entrou. Peraí, irmão, calma. Você precisa esperar. Machado. Calma. não Dizendo entendi. Machado. Aqui, além dos absurdos, até o Machado que vocês criticavam agora é solução. Não é não. O Valu falou ali que se tivesse entrado na do Vital seria menos mal. Não, era o Robert que tinha entrado. Não. É o que ele falou, não é o que você está falando agora. Vocês são malucos, cara. Você quem é que você está trazendo o Machado? Gente, o treinador chega. Quantos dias tem que chegou? 10. 10 dias. O Atlético não melhorou, não, irmão? Não, tem 2 semanas. Em dois jogos com 15 o Cruzeiro, o cara foi melhor em pelo menos 2 tempos e meio. Aí o Cruzeiro jogou no meio de semana na Sul-Americana. Mais 2 tempos. O Cruzeiro não jogou bem. Mal. Né? Jogou mal. Mas no segundo tempo do clássico, do primeiro clássico, o cara que todos nós aqui elogiamos depois do jogo, agora virou um Eu dentro fardo. desta casa aqui virei e falei, parece que ele faz de propósito. Ele começa o trem todo errado pra corrigir, pra virar o herói. Só que ontem deu tudo errado pro senhor. Você é a favor ou contra da permanência dele? Nossa, você tá perguntando isso pra mim? Sério? Mas que, eu não sei quantas horas. Ele não caiu até agora. É inacreditável. Tem que cair, cara. Ô, gente, vocês aqui, sério. Todo mundo aqui de sã consciência. Vocês acham que ele vai mudar alguma coisa nas convicções? O time reapresentou com ele. Nas convicções desse cara, alguma coisa vai mudar? Ele tá convicto do que ele faz. Ontem ele entregou o clássico pro Atlético dentro da convicção dele. Elton, fica ou sai, Elton? Difícil falar, né? Mas eu acho que ficou um clima meio pesado. Eu tava conversando com o Genta ali Coletiva, fora. né? A coletiva, ele não... Eu acho que ali era o momento dele pegar e assumir a culpa. É o de pegar e falar assim, ó, gente, coloca essa na minha conta. Eu errei, eu fiz tudo. Se o time não conseguiu sair daqui com o título, a culpa foi minha. Quando ele pega e... Ele deu uma terceirizada, né, gente? Quando ele distribui a culpa, né? A ele culpa é do coletivo. É do coletivo. Aí eu acho que quando ele der essa distribuída, eu acho que ele meio que pode, tá, gente? Ele pode perder o grupo. Se já não perdeu. Se já não perdeu. Então eu não sei se o grupo tem tamanha confiança no trabalho dele e se a gestão, Ronaldo e companhia, tem essa mesma confiança. Deixa eu só falar. O João Marcelo. O senhor é o João Marcelo. Você entra no clássico, dá um tapa pro Dinamo, faz o gol. No próximo clássico, o titular é o Neres. Cara, isso não é tem problema. como. Que gestão de grupo que esse cara faz? O Neres ontem foi responsável por 5 falhas no primeiro tempo. Ele perdeu 3 bolas que o Larcamon insiste em colocá-lo para ser o zagueiro do passe qualificado. Eu não tenho entendimento de que o Neres fez isso em outro momento, em outras equipes na sua carreira. Ele erra 3 saídas de bola e perde 2 duelos que quase custam um contra o Hulk, que na minha opinião, se o Hulk tivesse tido vontade de jogar, o Neres já cometeu pênaltis muito mais bizarros do que seria cometido ontem contra o Flamengo. O jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro está em frente à bola, o Neres simplesmente atropela o jogador. Se o Hulk traz para a perna esquerda dele, com a capacidade física que ele tem, o Neres não alcançaria a bola.
e outra do Paulinho, que o Paulinho acabou desperdiçando isso logo aos 7 do primeiro tempo. O Paulinho, mais um jogo em que quando o Paulinho perdeu aquele gol lá, os colegas já começaram a meter no grupo lá. Né? Ih, rapaz, olha o filme sendo mais uma vez repetido aí. Agora, deixa eu dar um recado.